Se você assistiu meu último vlog, você sabe que eu assisti a série Entrevista com o Vampiro e fiquei completamente obcecada pela história. Essa obsessão, por sua vez, me deu muita vontade de ler os livros da Anne Rice. Afinal, nós leitores, a gente sempre quer conferir a fonte original. E finalmente, os livros estão na minha mão. Tô muito feliz com o box, meu box finalmente chegou. Lá no meu último vlog eu comentei com vocês que eu estava de olho no box, mas o valor tava um pouquinho caro. Aliás, ele continua caro o box, e eu ia esperar o Prime Day para ver se eu conseguia o box num valor um pouco mais acessível. O preço dele baixou, não baixou tanto assim, mas na minha opinião ele ficou mais acessível e era um valor que condizia mais ou menos ao que eu achava que os livros poderiam valer. Então eu fiz a compra, o box está aqui e eu vou poder ler agora. E eu pensei, por que não fazer um diário de leitura, já que eu tô tão animada, eu tô tão assim com vontade de entrar nesse mundo para saber quais vão ser as minhas impressões da história. Porque tudo o que eu tenho sobre a história é o que apareceu na série da AMC, que agora está sendo transmitida aqui no Brasil pela Prime Video, então você pode assistir por lá. E eu sei que tem algumas diferenças, a série adaptou algumas coisas, mudou outras. Então, eu quero ler para fazer essas comparações e paralelos. Já vou aproveitar e vou mostrar para vocês também um pouquinho do box. Então, são os 3 primeiros livros das Crônicas Vampirescas, né? A gente tem aqui, então, Entrevista com o Vampiro, que é o primeiro, depois temos o Vampiro Lestat e depois a Rainha dos Condenados. Vou tirar eles aqui do box para mostrar para vocês como é que eles são. Já aviso para vocês que o box, gente, ele é rígido, tá? Ele é uma estrutura bem rígida, não é aquele tipo de box que assim que você tirar os livros de dentro, você vai ter que jogar a caixa fora. É uma estrutura bem consistente e eu acho que ela vai durar um bom tempo. E vamos para os livros então. O primeiro livro é o Entrevista com o Vampiro, que tem essa capa aqui, a tradução é da Clarice Lispector, né? Logo depois temos então o Vampiro Lestat e o último livro é a Rainha dos Condenados. Considerações sobre o box, porque eu sei que vocês gostam de saber essas coisas. Os livros, gente, os 3 livros, as capas dos 3 livros, elas são nesse estilo de soft touch, sabe? Que é aquela capa, não é bem um emborrachado, mas é uma capa que parece um veludo. E nós, leitores, em geral, não gostamos dessa capa, porque ela é uma capa que, com o passar do tempo, com a gordura da nossa mão, com o suor, ela vai ficando toda manchada. Particularmente, eu não gosto. Eu acho que fica lindo visualmente, né? Pro design fica maravilhoso, mas pra mobilidade, pra você estar mexendo no livro o tempo inteiro, não é legal, principalmente em preto, né? Isso aqui vai ficar tudo marcado, eu tenho certeza absoluta. Então, particularmente, eu não gosto do soft touch em livros, né? Eu sei que tem muita gente que adora, mas eu não gosto da aparência de marcado e manchado que fica depois. Outra questão sobre os livros, tá? Eles têm essa impressão aqui, que é uma impressão brilhante, ela tá tanto aqui quanto nas laterais, e sim, é aquela impressão que vai sair fora em algum momento. Se você passar muito a sua mão em cima, se você passar os seus dedos, manusear o livro bastante, que é o que vai acontecer, óbvio, essas letras aqui vão desaparecer com o tempo, né? Enfim, são 2 questões que eu acho que não são muito legais, mas enfim, elas deixam os livros lindíssimos, porque eles são realmente muito bonitos, mas a questão da praticidade não é lá essas coisas, né? A gente sabe disso, nós somos leitores realistas, a gente sabe que isso aqui não dura. Mas enfim, né, gente, pelo trabalho de beleza é realmente nota 10. Pela praticidade da leitura eu vou dar um 6,5. E agora então vou começar a leitura de Entrevista com o Vampiro. O livro foi originalmente publicado em 1976. A gente tem a adaptação em filme, que é de 94, que era a adaptação, né, mais famosa, enfim, que existia do livro até então. Agora a gente tem a adaptação da série, que é o que me fez gostar da história. Eu assisti o filme há muito tempo, mas eu confesso que eu não tive nenhum tipo de encantamento com a adaptação do filme. Não acho ruim, mas também não fiquei apaixonada pelo filme, mas a série de TV realmente me pegou. Eu gostei de tudo, eu gostei do clima, gostei da adaptação, eu gostei da ambientação de New Orleans do início do século XX, eu gostei dos atores, os atores são fantásticos, eles são muito bons, e tudo na série me envolveu de uma forma que eu falei, eu preciso ler a origem disso tudo, então cá estamos, eu vou começar a ler, me acompanhem a partir de agora, espero que eu goste, eu acho que eu vou gostar. E se você é o fã de Entrevista com o Vampiro, fica aqui comigo pra gente trocando impressões sobre essa história.
Vocês lembram que eu reclamei com vocês sobre a capa sem soft touch? Porque o soft mancha? Então, olha ali, ó. Aqui ele já tá todo manchado. Porque, gente, eu tenho que segurar o livro por algum lugar, né? Aqui ele tem uma mancha, não sei se dá pra ver direito. Tem tipo um risco. Eu não sei de onde veio essa mancha aqui, não. Não faço ideia. Enfim, até vou diminuir um pouquinho aqui o brilho da tela pra vocês verem que quando a gente diminui até aparece mais. E ele tá com já várias manchinhas de gordura mesmo, porque a nossa mão tem gordura, né? A nossa mão tem sua e tal. Então, o soft touch, ele vai ficando todo marcado na capa. Eu não gosto. Continuo defendendo que isso não seja feito. Pelo amor de Deus, editores, a gente não gosta de soft touch na capa. Não é legal, fica bonito pra olhar, mas fica péssimo pra manusear. Por favor, parem. Vamos fazer, então, a minha primeira atualização de leitura de entrevista com o vampiro da Anne Rice. Primeira vez que eu estou lendo esse livro. E eu fui ler por causa da série da AMC, que eu sou totalmente obcecada. E eu precisava conferir na fonte original de onde é que esses personagens, como eles haviam surgido, de onde eles vieram. Então, cá estou eu lendo. Eu tô mais ou menos na página 80, que é um pouquinho antes da transformação da Cláudia. Eu acho que todo mundo mais ou menos sabe sobre o que é a história por causa do filme dos anos 90, que é muito famoso. Então, mesmo quem não leu acaba conhecendo um pouquinho de entrevista com o vampiro. Mas, basicamente, nesse livro a gente tem um vampiro chamado Louis Dupont du Lac. Eu sou apaixonada pelo nome dele, eu acho chiquérrimo, Louis Dupont du Lac, que ele é esse vampiro que ele foi transformado no século XVIII por um outro vampiro chamado Lestat de Lioncourt, que também tem um nome maravilhoso. E o Louis, ele era um senhor, ele tinha uma plantação, né, uma plantation na Louisiana, e ele é uma pessoa muito rica, muito bem de vida, e ele tá contando essa história para esse jornalista chamado Daniel. E quando a gente começa o livro, a entrevista já tá acontecendo, ele já começou a entrevista com o Daniel, ele já tá falando, então a gente meio que pega o bonde andando. É como se a Anne Rice, ela pegasse o leitor e jogasse ele no meio de uma sala onde uma conversa já tá acontecendo. Então nós temos que calibrar o nosso cérebro para pegar o papo já em andamento. Nos primeiros capítulos, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho confusa com o estilo narrativo, com o estilo de escrita dela. Não foi tão simples assim de entrar, mas com o tempo você vai se acostumando. Ela tem um jeito um pouco até confuso de trocar fala em alguns momentos, eu achei pelo menos. Então eu levei ali os capítulos para começar a me acostumar com a escrita dela. O Louis, ele é um narrador que eu já sei, porque eu assisti a série, e eu também já sabia por causa do segundo livro, que ele é um narrador não confiável. Ele tá contando pra gente uma história do ponto de vista dele, mas nem tudo o que ele vai nos contar talvez tenha acontecido do jeito que aconteceu. Então ele é aquele tipo de personagem que você pode comprar ou não a narrativa que ele tá te falando. Então ele tá contando que ele morava lá, ele tinha uma família, ele passa por um desastre que é o irmão dele se suicida, e isso vai ter um impacto muito grande nas crenças do Louis, e logo depois ele é transformado por um vampiro pelo Lestat, né? E aí que entra a parte mais curiosa, na minha opinião, é que ele é muito breve, e ele oferece poucos detalhes sobre como aconteceu, como o Lestat fez isso. É uma coisa um pouco atropelada, assim, sim, ele chegou, daí ele me transformou, e aí logo depois ele estava se mudando para minha casa. E eu sabia já, né, pelo filme também, que o Louis, ele falaria muito mal do Lestat na história, mas eu não estava preparada para o quanto. Eu até anotei aqui algumas palavras que ele se refere em relação ao Lestat, né? Então, quando ele está contando essa transformação, ele mais ou menos vai entender que a transformação foi uma maldição na vida dele, o que Lestat fez pra ele. E aí o Lestat basicamente é um inútil, um egoísta, um insensível, um inculto, um ignorante e por aí vai. Ele faz a caveira do Lestat assim de maneira fenomenal. Mas conforme você vai lendo, e aqui é a minha interpretação do que eu li até agora, o Louis, ele é uma pessoa que ele tem muitas questões consigo mesmo. Ele enfrentou toda essa questão do suicídio do irmão, que foi um grande baque para ele. Isso fez ele ver a questão da vida e da morte de forma um pouco diferente. E quando ele recebe o presente da imortalidade, para ele é uma maldição. É como se ele traísse a própria natureza, porque ele perdeu um irmão que só teve uma chance na vida, né? O irmão dele se suicidou e não vai mais ter outra chance. E ele agora, para sobreviver, ele precisa matar outras pessoas. Então ele tá sempre naquele limiar moral do matar um ser humano ou não. Ele se acha monstruoso por ter que fazer isso, porque para ele a vida, exatamente por ela ser única para o ser humano, ela é muito preciosa. Então ele tem uns embates morais ali com ele mesmo, e esses debates, eles consomem o personagem ao longo da narrativa. E eu acabo percebendo, pelo menos a minha interpretação, é que o Lestat, ele não é talvez tudo isso que o Louis
fale dele, mas o Lestat é um ótimo bode expiatório para as frustrações do Louis em relação à sua imortalidade. Tudo que o Louis não aceita em si mesmo, todas as conotações que ele não consegue perceber, todas as infelicidades que ele nunca conseguiu resolver, a falta de conexão, a falta de propósito, talvez na própria vida dele, se transforma em frustrações agora na vida imortal. E mesmo na vida imortal ele também não consegue resolver nada disso. Então ele continua com essas maquinações na cabeça e para ele, né, o bode expiatório, a culpabilidade, ela cai toda no Lestat. Então, logo no início, pelo menos, foi uma coisa que eu percebi, assim, como tudo, absolutamente tudo na vida dele, de ruim e de bom e a transformação e a impossibilidade de morrer, a impossibilidade de amar, a impossibilidade de ter uma família e tal, tudo é culpa do Lestat. Mas, na verdade, eu acho que ele encapsula muito bem a questão de que muitas coisas são culpa dele mesmo, mas ele não consegue aceitar. Então é isso, gente. Por enquanto é isso. Eu vou continuar lendo. Agora eu vou entrar na parte da Cláudia, que eu sei que é uma parte da história em que é bem polêmica. Eu sei que algumas pessoas não gostam da Cláudia, eu sei que algumas pessoas não gostam da maneira como a personagem ela é descrita e criada pela Anne Rice, mas enfim, eu sei mais ou menos algumas coisas já sobre a Cláudia, mas eu tô bem curiosa para entrar nessa narrativa e eu acho que vai ser bem interessante. Então, em breve, eu estarei voltando aqui para falar com vocês sobre a parte da Cláudia, mas enfim, por enquanto, bem interessante. Volto em breve para conversar com vocês. Quero fazer um comentário sobre o Lestat dentro do livro, porque eu comentei com vocês, eu acho que na minha primeira atualização do blog, o quanto o Lu, ele faz um esforço enorme para menosprezar o Lestat quanto personagem. Então o Lestat, ele aparece nas beiradas, ele aparece pouco, ele não aparece como um protagonista nas falas do livro, mas existe alguma coisa no personagem? Existe algum tipo de enigma por trás do mistério que faz com que a gente leia pensando nele? E aí você também entende por que o Louis ele é tão obcecado por falar mal do Lestat, porque tem alguma coisa no personagem, tem alguma coisa ali que vai ser trabalhada e que você vai entendendo depois. E eu sei que isso vai acontecer, porque o Lestat depois vai se tornar protagonista de várias histórias da Anne Rice, é o personagem favorito dela, e o Lestat também é o que fica no imaginário popular, né? Quando a gente fala sobre o filme de 94, muita gente lembra do Lestat, não lembra quase sempre do Louis. E na série também, o Lestat é protagonizado pelo fabuloso, magnífico, belíssimo de Sam Reid, e ele também, você consegue perceber que o personagem tem um magnetismo que é exacerbado, que é enorme, e que acaba, muitas vezes, roubando a cena do Louis, que é o narrador. E aqui, por mais que o Louis se esforce em estar sempre subjugando a imagem do Lestat, o Lestat tá sempre ali na sombra, ele tá sempre ali rodeando, e você fica curioso para saber mais sobre ele. E tem algumas frases no livro que, quando eu tô lendo, eu tô achando elas bem enigmáticas, que elas revelam que tem mais por trás do Lestat do que o Louis faz parecer, e isso vai deixando a gente assim, com aquela, eu quero ler, eu quero saber mais sobre ele, eu quero que ele apareça mais vezes. Então, é engraçado porque eu acho que quando a Anne Rice estava escrevendo esse livro aqui, sem querer, o Lestat já estava possuindo ela, já estava começando a roubar a cena, já estava começando a dizer, querida, eu vou ser o seu personagem e você vai gostar de mim e não do Louis. Já dá pra perceber isso enquanto a gente tá lendo. Então, quando você for ler, se você ainda não leu, presta atenção também nas entrelinhas do Lestat, que eu acho que você vai se interessar. Enfim, tô adorando, tô gostando muito, e eu tô com muita vontade de conhecer melhor o Lestat, mas vamos seguindo, né? Ainda tem muito chão pela frente e eu sigo na minha leitura. Eu cheguei na parte da Cláudia no livro e agora eu entendi finalmente por que a Cláudia é a razão de tantos debates dentro da literatura da Anne Rice, da literatura vampiresca no total. É bem perturbador, realmente, quando você lê a Cláudia e entende como a personagem foi criada e tudo mais. E não só porque ela é baseada em alguém real, ela é baseada na filha da Anne Rice, que morreu aos 5 anos de idade, antes dela escrever o livro. Inclusive, o livro é um resultado do processo de luto da Anne Rice. Ela perde a filha muito nova e logo depois ela tem esse ímpeto de escrever essa história. E Entrevista com o Vampiro, ele é, na verdade, uma codificação do luto dela. Tanto o Louis, quanto a Cláudia, quanto o Lestat são partes do luto da Anne Rice após a perda da filha. E quando você sabe disso, você começa a enxergar a história de uma forma um pouquinho diferente. E não é uma coincidência que a Cláudia, no livro, ela é uma menina que vai estar para sempre presa num corpo de 5 anos de idade, que foi o que aconteceu com a filha da Anne Rice, né, que faleceu muito cedo e vai ser para sempre uma menina de 5 anos de idade. Então, a Cláudia, ela já é envolta nesse processo pesado de um luto.
E quando você vai ler sobre ela no livro, ela também é resultado de um luto, porque o Louis tá passando por mais um daqueles momentos de crise emocional que ele passa ao longo de toda a história, e o Lestat ali tentando talvez burlar ou tornar essa crise menos potente, ele cria a Cláudia e entrega para o Louis como um presente. E ele diz, essa é a nossa filha a partir de agora. Então a Cláudia, ela é essa menininha que ela estava morrendo e ela foi transformada. E a partir de agora, ela é um ser imortal num corpo de 5 anos de idade. E esse é um dos grandes dramas da personagem e é uma das coisas eu acho mais perturbadoras quando você tá lendo. Porque o que acontece com a Cláudia? A Cláudia não deixa de se desenvolver. A cabeça dela começa a se desenvolver porque os anos passam. Então a Cláudia vai atingir os 10 anos, os 20 anos, os 30 anos, os 40 anos, 50, 60, 70 na cabeça dela, porque o corpinho dela continua sendo de uma criança. E isso é bem perturbador e você percebe o quanto isso deteriora a personagem com o passar do tempo. Porque a Cláudia, ela vai vivendo, ela vai adquirindo sabedoria e conhecimento sobre o mundo, mas ela tá sempre delimitada pelo corpo que ela tem. E isso é bem pesado quando você tá lendo. Você fica imaginando uma pessoa que tem 80 anos de idade presa num corpo de 5 anos. E uma das angústias dela são todas as experiências que ela nunca vai poder ter por causa do seu invólucro. E a Cláudia é essa criaturinha que ela se revolta com o passar do tempo, com a sua própria transformação, porque ela percebe que foi impedido que ela evoluísse de forma física, enquanto o emocional dela e a cabeça dela já evoluíram há muito tempo. Então você consegue entender, de certa forma, a angústia da personagem. Então tem várias questões ali da personagem que realmente são bem tensas quando você tá lendo, e eu entendi porque que existe todo um debate ao redor disso. A outra questão, que é bem polêmica em relação a Cláudia, e aqui eu acho que ela vai por outros caminhos, e eu não sei ainda muito bem qual que é a interpretação que eu vou ter sobre o assunto, mas se você leu Anne Rice, se você é fã do trabalho dela, pode vir comentar comigo, porque eu vou adorar trocar ideias sobre o assunto, que é o fato de que, na minha opinião, primeiro que esse é um livro de fantasia, e eu não acho que a gente deva ler ele pensando com as nossas moralidades do dia a dia, porque a Anne Rice se afasta totalmente da moralidade humana comum dentro dessa série, já deu pra perceber já no primeiro livro. Então você tem que encarar isso como uma fantasia vampírica, disruptiva em vários momentos, e eu acho que é muito interessante lembrar, e eu tento me lembrar enquanto eu tô lendo, que eu não estou lendo sobre seres humanos passíveis às regras humanas comuns. Eu estou lendo sobre vampiros, sobre predadores que não seguem mais, não têm mais interesse e não estão mais dispostos dentro dos dispositivos humanos de moral e bom costumes e tudo mais. E por que eu tô comentando, né, sobre essa questão de você se despir de algumas coisas na hora de entrar no livro, sobre a questão da Cláudia mesmo, porque existe o relacionamento dela com o Louis e com o Lestat, ele é todo descrito em alguns termos que eu não sei, eu chamaria eles de sensuais, não de sexuais, na minha opinião, mas são os termos que, às vezes, na nossa conotação do dia a dia, eles podem ter outro sentido. Mas quando você tá lendo, você percebe que eles não têm exatamente o sentido que a gente usaria no mundo normal. Eu não sei se estou fazendo algum sentido ao falar isso, mas se você já leu os livros, você provavelmente sabe do que eu tô falando. E também nem sei se meu entendimento tá realmente correto ou se eu tô totalmente errada. Mas é o que eu fui sentindo enquanto eu tava lendo, assim, porque a aura, a atmosfera ao redor da Cláudia, às vezes ela é um pouco incômoda. Então rola um estranhamento quando você tá lendo. E eu fiquei, nossa, só eu senti esse estranhamento? E aí eu descobri que não, muita gente leu e também sentiu esse estranhamento. E é isso, gente. Essas foram as minhas reflexões enquanto eu estava lendo e conhecendo a Cláudia quanto personagem. Ela é realmente um personagem que ela desperta muitos debates, muitas coisas. E eu tô muito animada, assim, pra descobrir mais e mais e mais sobre isso tudo. Então, se você já leu, se você tem alguma opinião sobre o assunto, comenta aqui comigo. Eu tô gostando muito de ler e falando pra vocês, assim, o que eu tô achando ou não. E é isso. Então, agora eu vou seguir a minha leitura com Cláudia, Lestat e Louis. E em breve eu volto aqui pra fazer mais um update do que tá acontecendo na história. Volto em breve. Beijo!
Voltei, porque eu tenho outro comentário para fazer sobre o livro. E esse comentário, ele vai acontecer porque eu vi um print agora de uma postagem da Anne Rice. Para quem não sabe, a Anne Rice, antes de falecer em 2021, ela era uma autora muito ativa nas redes sociais, ela publicava muito no Facebook, no Twitter, e ela era aquele tipo de escritor que fala muito sobre os próprios personagens. Ela explicava coisa para os fãs, ela dava spoiler, ela falava sobre o relacionamento dos personagens, o que eles estariam fazendo fora dos livros e tal. Então ela era aquele tipo de autora que, se você era fã, na época que ela estava no auge ali da internet, você receberia muitos mimos dela ao longo do tempo, assim. Então, eu vi um comentário dela sobre o Louis, e era um comentário que ela dizia que o Louis, ele era ela. Aliás, eu já vi que ela fez esse comentário em mais de um momento. Isso tem a ver com o que eu falei antes sobre a Cláudia ser uma representação da filha dela, a Michelle, que morreu ainda na infância, e o Louis é ela. O Louis é uma representação da Anne Rice passando pelo processo de luto. Então, quando você pensa assim, né, que a Michelle é a Cláudia e a Anne Rice é o Louis, você entende melhor o aspecto de transição de luto do livro, porque o Louis, ele é uma pessoa que está muito dolorida emocionalmente, porque ele perdeu o irmão para um suicídio. E essa dificuldade que ele tem em aceitar a imortalidade, aceitar que ele é um predador, um vampiro que vai ter que matar outras pessoas, vem daquilo que eu comentei, o fato de que ele perdeu o irmão dele não teve mais chance de seguir com a vida dele, então para ele é muito errado ele matar pessoas e extirpar delas o direito à vida. E esse comentário que eu vi, eu vou até colocar ele aqui para vocês, é um comentário em que ela diz que o Louis é a parte melancólica dela. E aí faz um pouquinho mais de sentido quando você está lendo o livro, você perceber que o Louis, ele tem uma personalidade autossabotadora, porque ele culpa a si pelas coisas que acontecem ao longo da história. Ele se culpa pela morte do irmão, ele se culpa pela transformação da Cláudia. E quando a Anne Rice diz o Louis sou eu, ela deixa a gente realmente entrever ali através do personagem muito do que ela foi, do que ela passou e dos sofrimentos dela também. Então, enfim, eu vi o comentário hoje e eu achei que isso era interessante eu trazer aqui para o vídeo também, desses paralelos entre realidade e ficção. O que mostra também por que ela era tão apegada a esses personagens e ela escreveu sobre eles durante tanto tempo da vida dela. Inclusive, todo mundo sabe, ela falou isso muitas vezes, que o Lestat é o personagem favorito dela. O Lestat é o grande amor da vida, era o grande amor da vida da Anne Rice, era o personagem que ela mais amava, mais idolatrava. Por isso que o Lestat, ele, no primeiro livro, ele tem pouco destaque, porque a gente vê ele através do olhar do Louis, e o olhar do Louis é um olhar quase depreciativo, mas a partir do segundo livro, o Lestat toma conta, toma a narrativa, e é aí que ele se transforma no personagem que a Anne Rice mais gostava. Então, assim, tô muito animada para continuar e tô muito animada para entrar no livro do Lestat. Vou dizer para vocês que eu estou quase terminando aqui, então depois provavelmente eu já vou continuar com o Vampiro Lestat. E eu não sei se eu gravo um vlog do segundo livro também. Me comentem aí comigo se vocês estão gostando, se vocês acharam legal essa ideia de ler junto comigo o livro. Eu posso fazer também da segunda história. E essa questão que eu comentei com vocês da Anne Rice ser uma pessoa tão ativa, ela dificulta até um pouco as coisas, porque tem muito material sobre ela na internet, tem muita coisa que ela falou, tem, sei lá, 15 livros publicados sobre os vampiros, então assim, tem muita coisa ainda, eu tenho muito chão pela frente, eu não vou nem começar a ficar ansiosa sobre esse assunto, eu mal estou no primeiro livro, tem coisa ainda pra rolar, então vamos aos poucos, né? Terminei. Vamos falar sobre a finalização da minha leitura de Entrevista com o Vampiro, então. Vocês viram aí que eu estava bem empolgada para terminar, e eu gostei muito da parte final do livro. Algumas cenas, elas foram quase que Ctrl+C, Ctrl+V para a série de TV. Principalmente a cena do Teatro dos Vampiros aqui do livro. Até as falas, ela foi quase toda transposta de forma integral para a série, então eu adorei isso. A parte final, que tem a vingança do Louis em relação a Cláudia, eu acho que isso não é muito mistério para ninguém, né, gente? Eu acho que Entrevista com o Vampiro é uma daquelas obras que já está no imaginário popular e literário, é uma obra que já entrou para o cânone literário, então, mesmo quem não leu Entrevista com o Vampiro, meio que já sabe
a base da história, sabe? Que a Cláudia não resiste ao final, que ela vai ser destruída. Eu comentei lá no início que eu ia fazer um vídeo com spoilers, né, do que eu tava lendo. Então, se você chegou até aqui e não sabia que a Cláudia seria destruída, eu sinto muito, mas eu avisei, tá? Mas é isso que acontece. Aliás, a cena da Cláudia sendo destruída no filme de 94 é uma cena muito famosa. E na série de TV também foi uma cena bem emocionante, toda a criação e tal. Então, a parte final do livro eu achei muito legal. Ela tem um ritmo um pouco diferente, mais acelerado do que o resto do livro. O Louis, né? Eu fui debatendo sobre o Louis ao longo de todo o meu vídeo. Ele é um desses personagens que eu não sei exatamente. Assim, vou ser bem sincero com vocês, o Louis é um chato. E não sou eu que tô falando isso, tá? Muita gente diz a mesma coisa, que o Louis é o chato. A própria Anne Rice não gostava muito do Louis depois de um tempo, apesar de o Louis ser uma representação dela. O personagem favorito dela é o Lestat. E a gente entende também por que o Lestat, quando ele chega no segundo livro, ele é tão arrebatador. Porque ele é uma contraposição muito frenética, muito energética em relação ao Louis, né? O Louis é esse personagem que ele é um lamentador durante toda a história. Ele se lamenta da sua situação, ele se lamenta da imortalidade, ele se lamenta sobre o que ele vive, ele se lamenta sobre a Cláudia, ele se lamenta sobre o Lestat, enfim, é uma lamúria sem fim do início até o final. E apesar de eu entender o personagem, porque eu entendo o Louis muito bem, né, principalmente com essa conexão com a autora, isso não quer dizer que ele não seja monótono, que ele não seja morno em vários momentos, né? Então eu acho que é possível a gente ler e ter também esses sentimentos em relação a ele. Dá pra você entender um personagem e ao mesmo tempo achar que ele é um chato, viu? E no final, as últimas cenas do Lestat aqui no livro, elas deixam aquele gostinho de quero mais, de o que o Lestat estava pensando, o que ele estava fazendo, por que ele estava desse jeito. Você fica intrigada, porque a gente vê o Lestat durante todo esse livro pelo olhar do Louis. E o olhar do Louis pro Lestat é bem depreciativo, apesar de vez em quando, ali no meio da história, ele deixar entrever um sentimento pelo Lestat que ele não quer que a gente perceba. Então fica realmente aquela questão do eu quero ver mais do Lestat assim que o livro termina. Foi uma leitura super válida, gostei muito de conhecer a obra finalmente. Agora eu tô mais empolgada para seguir e eu posso dizer, já comecei a série, então agora eu vou adentrar nesse mundo, vou ler os próximos livros. Se você é um fã de Anne Rice, se você gosta dessa história, se você leu a série, se você é apaixonado por algum personagem, comenta aqui comigo, eu vou adorar saber disso. E óbvio, comentem sobre as suas impressões das minhas impressões, né? O que eu fui sentindo ao longo da leitura, eu acho que pode acontecer, pode gerar vários debates, né? E uma coisa que eu devo falar é que eu fico muito feliz com a maneira como o Louis foi passado para a tela nessa nova versão da série de 2022. Eu acho que a transformação e as mudanças que eles fizeram no personagem do Louis, elas foram muito benéficas pro personagem, pro caráter dele, viu? O personagem da série mantém a mesma essência do Louis do livro, ele tem ali as mesmas lamúrias e lamentações, mas elas são todas muito bem fundamentadas, muito bem costuradas. E o Jacob, que é o ator que faz o Louis na série, ele é um personagem, ele é uma pessoa tão carismática, ele é tão bonito por dentro e por fora, que ele conseguiu o milagre de fazer a gente olhar pro Louis e não sentir que ele é uma chatice ambulante. Então, parabéns, Jacob. E é isso, gente. Leiam o livro, assistam a série, que a série é perfeita, maravilhosa, tudo de bom. E eu tô ainda mais animada pra continuar lendo e encontrar as inspirações que eles usaram na série dentro dos livros. Se você só assistiu a série, tem várias cenas aqui que você vai encontrar e vai identificar. E se você leu os livros, você vai também ter a mesma coisa, porque na série de TV, eles fizeram várias transposições de cenas e de falas, inclusive. A única diferença é que na série de TV, como eles têm os direitos de todos os livros comprados, a AMC, eles tiveram liberdade de colocar na série algumas falas e alguns elementos de livros mais adiantados. Então, se você é um fã de Anne Rice que conhece toda a carreira dela e todos os livros, você vai identificar muito mais coisas do que eu identifiquei, obviamente. Então é isso, comentem aqui se vocês querem que eu faça um diário de leitura de O Vampiro Lestat. Nos vemos no próximo vídeo, obrigada por terem me acompanhado. Beijos vampirescos para todos vocês.